Olá, você fala não para os seus filhos? Você fala isso não pode fazer e muitas outras coisas que remetem à criança aquilo que ela pode fazer ou que não pode fazer? Mas vocês entendem a importância desse não? Vamos falar sobre isso hoje. Vem comigo. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Jéssica. Para quem está aqui pela primeira vez no nosso canal, eu sou fundadora do Instituto Somos Pais. É uma empresa, é uma consultoria de educação integrativa, onde trabalhamos com família, para famílias, através da disciplina positiva, uma filosofia de vida que fala muito mais do que educar os filhos com empatia, mas nos ensina um novo olhar sobre como nós podemos viver a nossa vida de forma empática, e também falamos da parte da espiritualidade através das terapias vibracionais, sempre equilibrando e harmonizando o nosso campo para conseguir educar os nossos filhos. E esse tema, eu até fiz um papelzinho aqui, ó. Isso não pode fazer. Nós temos que entender a importância de falar o não para as crianças. Mas vamos falar aqui sobre 3 pontos. O primeiro ponto é a criança ela não sabe o que é o não. Então, muito cuidado. Quando a gente fala, tem que falar não para a criança, não vai agora a partir de hoje falar não para tudo e falar, é porque eu vi lá no Instituto Somos Pais, Jéssica disse que tem que falar não. E não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não é exatamente um entendimento do ponto de vista neurológico que a criança sabe o que é o não. Então, quando eu falo não bota o dedo na tomada, ela não compreende o que é que significa. Só que a gente precisa compreender que o não, ele só vai ter entendimento neural, entendimento de fato do que significa essa palavra, quando ela primeiro entende o que é o lado positivo, a afirmação. Eu sei o que aquilo vai me causar. Então, quando eu falo para não fazer, a criança consegue compreender. Entenderam? Então, a criança ela não sabe as afirmações, então ela não vai conseguir fazer a negação. O não é a negação de algo. Então, primeiro as crianças precisam saber o que era esse algo. Por que a gente não bota o dedo no fogo? Porque a gente sabe que queima. Então, é mais ou menos essa linha de raciocínio. Um outro ponto ainda, falando nesse primeiro ponto aqui que eu estou refletindo com vocês, que é a criança não sabe exatamente o que é a negação, mas é para educar uma criança, a gente precisa mostrar as afirmações. Para isso, eu vou deixar aqui nos comentários vídeos que eu já falei sobre reforço positivo e redirecionamento, quase não sai. Você falar o que pode fazer. Eu não vou estar falando, não pode pular na cama, mas eu vou dizer, olha, você pode pular aqui. E sempre redirecione a criança. Isso ela vai conseguir formar esses positivos e depois ela consegue compreender o negativo. Esse é o primeiro ponto que eu quero muito trazer para vocês. O segundo ponto é, por que é importante o não? Porque o não, ele forma um senso, que eu gosto de falar, senso de coletivo. Que é, eu vivo numa sociedade. A primeira sociedade, quem é? A família. Então nós temos de núcleo principal 3 pessoas. Pai, mãe e filho. Essas 3 pessoas, elas são iguais, exatamente iguais, gostos, vontades, tudo igual? Dorme na mesma hora, come a mesma coisa no mesmo horário e etc? Claro que não. Nós somos diferentes, nós somos seres humanos diferentes em essência. Então, nós não vamos ter toda essa afinidade. Então, isso é uma prova do que é esse senso de coletividade, que é como é que eu vivo com os outros, a interação, a cooperação, o meu relacionamento com os demais. A família é essa primeira sociedade e depois a criança, falando da criança, né, específico, ela vai para a escola e aí ela começa a ter 15 pessoas à sua volta, já tem professor, tia, coordenador e um monte de coisa. Então, quando a gente ensina a criança esse não, que não quer dizer, reforçando mais uma vez, que eu vou sair dizendo não para tudo. Não é que agora eu vou dizer que ela não para tudo. Mas o que é que de fato a criança não pode fazer? Aquilo que nós pudermos redirecionar e reforçar positivamente, ótimo. Mas existem coisas que não podem fazer. Então, aquilo que é inegociável, como eu gosto de falar, né? Então não tem negociação, ela vai realmente entender que não pode fazer. Mas para isso, abre parênteses de novo, eu tenho que justificar. Você não pode botar a mão na parede porque dá choque e faz dodói. Pronto, curto, objetivo. A criança precisa entender o porquê que ela não pode. Depois de ouvir umas
15 vezes, ela começa a compreender. Mas o que é que isso tem a ver com o nosso senso de coletividade? Quando a gente começa a fazer isso na nossa casa, na nossa família, olha, aqui é vidro, não pode pegar porque quebra, ali é tomada, não pode porque machuca, não pode pular no sofá porque é o nosso bem, custou caro, enfim. Ela começa a entender o quê? Bom, então eu não posso fazer exatamente tudo que eu quero. Eu gostaria de pegar aquele pote e jogar no chão, mas eu não posso porque é vidro. Ah, eu não posso pegar isso porque esse é o creme da mamãe. Ah, eu não posso pegar isso porque esse é o batom da mamãe, né? Por exemplo, isso acontece aqui na minha casa. Então ela começa a entender que eu não posso fazer tudo que eu quero. Eu tenho coisas que eu posso e coisas que eu não posso. Ótimo! É esse o ensinamento que ela vai levar. Primeiro, ela está maturando isso na família, ela precisa. Qual a idade, Jéssica, que eu começo? A partir do dia que nasce, gente. Não tem idade para educar. Não é quando faz um ano e meio. Ela nasce e você já vai ter um diálogo com ela. A linguagem corporal vai estar. Ela te responde com a linguagem corporal. Mas é a partir do momento que nasce, começou a engatinhar, você já vai estar praticando esses ensinamentos que eu falo muito nos outros vídeos até. Mas ela começa a compreender, isso eu não posso fazer, isso eu posso fazer. Isso eu quero e eu posso. Olha, mas isso eu quero e eu não posso. Então, quando ela sai desse senso que ainda está pequeno, é coletivo, mas ainda é pequeno, e vai para o coletivo da escola, que vai para um parquinho, que tem o brinquedo do amiguinho que ela quer pegar, que tem o brinquedo dela e que alguém toma, ela começa a compreender que isso eu não posso, isso eu posso. E, inclusive, ela começa a compreender, que já é o nosso terceiro ponto, essa troca, essa é um pequeno passo para ela compreender a questão da empatia, porque ela sabe que ela tem um espaço onde o dela acaba e começa o espaço de outra pessoa, entende? Então o segundo ponto é esse senso do coletivo, que eu entendo que eu não posso fazer tudo que eu quero. Então isso é ensinar limite para a criança? Claro que é. Como que eu ensino limite para a criança, Jéssica? É uma pergunta que mais me fazem. Cumpra tudo que você fala. Cumpra. Se você está falando para ela, não sei, você não está comendo, eu vou desligar a televisão para você comer. Desliga a televisão, pelo amor de Deus. Não fala coisas e não cumpra essas coisas, porque a criança, ela não entende o que é que você está falando. Então isso começa a mostrar para ela uma série de coisas, como consequências, é uma grande oportunidade para ensinar acordos, mas isso é outro vídeo. Mas com isso, ela começa a compreender, o que minha mãe fala, ela cumpre. O que meu pai fala, ele cumpre. Então, isso eu posso e isso eu não posso. Tudo isso é um grande... não é apenas o fato de falar não ou falar não, né? Não é apenas o não ou sim. Mas é um conjunto de coisas que a gente vai fazendo, inclusive com os acordos e consequências, com o nosso cumprimento do que nós falamos. Olha, você não se comportou bem hoje, então acho que amanhã você não vai poder brincar tal hora no parque, acho que esse brinquedo você não vai poder brincar amanhã. Agora tem uma diferença, gente, quando é castigo e quando é consequência. Só para abrir um outro parênteses aqui. Se a criança faz algo e eu tiro algo dela sem que ela saiba previamente o que vai acontecer, isso é castigo. Agora, quando ela sabe, olha, você tem que tomar cuidado com esse brinquedo, você não pode quebrar esse brinquedo, você precisa guardar ele agora. E ela não guarda, bom, então você não guardou seus brinquedos, nós já falamos que você não vai poder brincar com esse brinquedo hoje mais. Tudo isso tem que ser avisado antes. Quando a gente faz uma prévia do que a gente vai falar previamente o que vai acontecer. Então, assim, quais são as consequências? Tudo tem que ser dito antes. Hora de guardar os brinquedos é hora de guardar os brinquedos, senão você sabe o que acontece. Se a gente não guarda os brinquedos, nós não podemos brincar com aqueles que nós não guardamos. Pronto, esse é um exemplo bem simples de uma consequência. Então, se você está fazendo uma consequência com a criança de, por exemplo, acabamos a nossa brincadeira, você vai arrumar esses carrinhos, eu arrumo essa casa, enfim, que a criança também não vai arrumar tudo sozinha. Você arruma esses 3 brinquedos, pronto, e a mãe arruma o resto, né? Participa junto com a criança, isso também é importante. E ela não guarda, bom, olha só, minha filha, então você sabe que nós não podemos agora brincar com esses brinquedos novamente amanhã. Porque para brincar com os brinquedos é preciso tomar conta, é preciso guardar os brinquedos, é preciso preservar os brinquedos, olha só. Então ela está sabendo. Aí quando chegar amanhã, eu não posso dar os brinquedos que eu tinha dito ontem que ela não ia brincar. Senão isso não forma nenhuma conexão para a criança.
Então tudo isso junto vai mostrando para ela o espaço que ela tem. E isso é o que eu chamo de senso de coletividade. E olha a importância de falar, não, aqui você não pode pegar porque aqui é da mamãe, aqui é do papai, porque, enfim, seja lá o que for. Quero usar a maquiagem da mamãe. Bom, você não pode usar porque existem produtos que apenas gente grande pode usar. Pronto, eu falo isso para minha filha de 4 anos, que ela quer usar, ela quer passar minha maquiagem. Mas eu falo, olha, maquiagem é coisa de gente grande, porque existe um produto químico que pode machucar a sua pele, deixar a sua pele vermelha. Isso é coisa de gente grande. Então, isso a criança vai formando o que pode e o que não pode. E com o tempo, algumas pessoas acham que é milagre, as crianças começam a falar, eu posso fazer isso? Eu posso pegar? Ou seja, ela já compreendeu que existe um senso de coletividade onde ela vive com outras pessoas e ela simplesmente não pode fazer tudo que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer. Que ela precisa falar baixo porque ela está no lugar onde tem muitas pessoas, que ela precisa esperar a vez dela para ela poder ser atendida, que ela precisa esperar enquanto a mãe está no médico, por exemplo. Então tudo isso é de uma grande importância e vem de outras coisas também, mas vem muito do limite que a gente vai dar, que vem como? Com não. Isso você pode fazer, isso você não pode fazer. Hora da refeição é hora da refeição, não é hora de televisão. Então desliga a televisão, sabe? O que a gente está fazendo de errado, por falta de conhecimento, é ameaçar muito e não cumprir as ameaças. A gente não quer entrar numa bola de neve e a criança vai ouvir e vai falar, ela já falou isso outra vez. Não que a gente tenha que ameaçar o tempo inteiro, não é isso. É, através de um diálogo, mostrar para ela consequências que vai acontecer do não cumprimento do que ela não deixa de fazer, entende? Então tem uma grande diferença de avisar, inclusive de fazer até um acordo. O que é que vai acontecer se você não arrumar os seus brinquedos? Ela... Então, esse é o papo de hoje, eu deixo como reflexão todos esses pontos. Coloca aqui se você gostou, se você curtiu, bota aqui um curtizinho pra gente, é muito importante para o nosso canal crescer. Compartilha nas suas redes sociais, dá aqui um compartilhar na sua rede social se você gostou. Bota comentários, bota temas que vocês querem sugerir pra gente, do ponto de vista de educação, do ponto de vista de educação familiar e espiritual. Tem alguns vídeos que já estão me pedindo para falar sobre as crianças cristais da nossa nova era. Eu vou estar falando para vocês breve sobre isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Sabedoria e paz.